Vai convidar de outras casas, de outros municípios, de outros estados, como é o caso de Sábio, né, seguindo bem da igreja. Então, é sempre bom te trazer, se podemos ver o que pode estar contribuindo conosco, né, com a experiência de vida, né, com o tema que vai estar abordando para nós. Então, é sempre oportuno esses reencontros fraternos, como está acontecendo aqui. O Fernando, né, que é o Cicerone aí, do Drauzio, aí, que vai fazer. É o Drauzio e o meu amigo Varela. Tá? Apenas batendo aí. Porque quando você em casa, a minha esposa falou, é o Drauzio, o Varela. Não, é o Drauzio, amigo do Varela, né? É o genérico. Brincadeiras à parte, para que nós possamos aí relaxar no grupo, ficar muito bem à vontade. Né? A nossa segunda hoje foi uma segunda diferente, né? Que nós encaixamos dentro do ciclo de palestra, que normalmente a gente não coloca, como acontece muitas vezes nas sextas-feiras, que já teve uma sexta que a gente suspendeu o trabalho para podermos realizar uma palestra na sexta-feira também. Okay? Lá atrás tem duas cadeiras aqui, ó. Tudo bem? Então tá bom. Bom, João, você faz a prece para nós, faz um favor. Alguém bota o dedinho aí. Isso. Então vamos, mais uma vez, unir os nossos corações, as nossas vibrações generosas. Nós vamos nos unindo aos amigos queridos do plano espiritual, que nós temos a certeza que estão cheio aqui, cheio na parte espiritual também. Eles são amigos queridos, estão conosco sempre. E mais uma vez nós vamos pedindo a esses amigos para que possam aproveitar as nossas vibrações, todo o nosso amor, todo o carinho que nós trazemos no coração. E que durante esse trabalho, esses amigos queridos possam levar a todos os nossos irmãos de caminhada nas mais diversas situações. E nós sabemos que onde houver mais de dois em teu nome, aí tu estarás, e sabemos. Que o teu amor, tua luz chega a cada um de nós, encarnado e desencarnado. Nós vamos pedindo carinhosamente aos amigos queridos, e todo o Drauzio, cumprimentando a equipe espiritual que veio com ele e sua família, que sejam sempre bem-vindos. E nós vamos deixando aí uma vibração em aberto, para que esses amigos queridos possam levar até onde nós conseguimos, atingindo a todos. Mais uma vez, agradecidos que estamos por essa oportunidade de estarmos nessa nossa 39ª Semana Espírita. Começou de uma forma maravilhosa. Nós vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois que teu é o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Boa noite a todos. Bem, falar com o Drauzio é fazendo uma paródia chover no molhado. Muitos já conhecem, ele é um amigo querido, um irmão e companheiro de longa data. O Luiz falou uma coisa, que desde o tempo do Vinha de Luz nós já éramos uma dupla famosa, porque era o Drauzio Varela. Não era o Drauzio Varela aquele, mas como ele diz, o genérico. Mas o Drauzio a gente recebe com muito carinho. Hoje o Drauzio vai comentar conosco pensamento e vida. Eu acho que a gente vai ter muito que aprender e muito que refletir. Vamos deixar a palavra com o Drauzio. Seja mais uma vez bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz doce de Jesus esteja nos nossos corações. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta aqui, na Caminho de Jesus, a esta casa, esse lar espírita, a essa família espírita maravilhosa. Então quero agradecer com muita alegria a todos os trabalhadores da casa, na pessoa do seu presidente, Luiz, e ao meu querido irmão Fernando, que me acolhe na sua casa. Muito obrigado. O mestre nos ensinou que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele também estaria. Então, aqui ele também está, porque nos reunimos em seu nome e o evocamos nesse instante. Então que cada um de nós tenha o privilégio de sentir os nossos benfeitores espirituais que nos envolvem, que nos acolhem, que comandam a nossa reunião nessa noite. Que dessa forma nós possamos, num exercício da nossa emotividade, nos deslocarmos no tempo e no espaço e nos reportarmos àqueles fim de tarde maravilhosos, no mar de Cafarnaum, no quintal da casa de Pedro, onde o Mestre se reunia com os seus apóstolos para falar de Deus, para falar de amor. Que possamos sentir aquele clima, sentir aquela presença e pensarmos e refletirmos sobre a importância da emoção e do pensamento nas nossas vidas. Narram os mestres budistas que certo dia Buda atendia na entrada do seu ashram, uma espécie de um mosteiro, junto com os seus discípulos, como no final das tardes atendia as pessoas do vilarejo. E naquela tarde, comum a fila de pessoas para consultar o mestre, para ouvir as suas orientações, e um homem ficou por último e não tirava o olhar de Buda. A fila foi andando, até que chegou a sua vez, e ele então respirou fundo, se aproximou de Buda e cuspiu na sua face. Virou as costas e saiu caminhando lentamente. Os discípulos, assim como Buda, no primeiro momento, ficaram em choque, paralisados. Mas no segundo momento veio a revolta e o desejo de defender o mestre. Ananda, que era o principal discípulo de Buda, se adiantou e disse: mestre, me permita fazer justiça com esse bandido.
Buda segurou com a mão no peito e disse: eu vou resolver essa situação. Quando o homem escutou isso, parou e voltou-se para o Buda com aquele olhar de raiva. O Buda se aproximou dele, juntou as duas mãos em sinal de referência e disse: muito obrigado. Ninguém entendeu nada. O agressor ficou profundamente perturbado com aquela postura, com aquelas palavras, e disse: mas como assim? E ele disse: havia uma ponta de ira escondida no meu coração, e o seu gesto me permitiu enxergá-la, e ao enxergá-la eu pude me libertar dela, porque escondida ela trabalhava e conspirava contra mim. Era a minha sombra. Mas a partir do momento que eu a reconheci, eu a iluminei e dela me libertei. Muito obrigado. O homem saiu correndo, profundamente consternado. Foi para casa, não conseguiu dormir aquela noite e, em desespero, no início da manhã, foi para o mosteiro, se prostrou na porta de entrada e batia e chamava e dizia que precisava falar com o Buda. Até que, num determinado momento, o Buda veio atender. Quando o Buda chegou, ele se jogou de joelhos aos pés do mestre e, chorando, disse: perdão, perdão. O Buda se ajoelhou, levantou e disse: o perdão não cabe, meu irmão. Você, com o seu gesto, me permitiu mais uma libertação. Além disso, aquele homem que recebeu a agressão não existe mais. E se você está aqui desta maneira, aquele homem que agrediu também não existe mais. Então, a única coisa que podemos fazer é celebrar o nosso renascimento. Me dê um abraço. Essa história nos mostra o nosso grande desafio enquanto encarnados. Percebermos que em todas as situações, em todos os momentos, nós nunca lidamos com o outro ou com as circunstâncias. Nós sempre lidamos conosco. O outro apenas revela o nosso conflito interno. A circunstância desafiadora apenas revela o nosso conflito interior. E se o nosso conflito interior não existisse, a situação desafiadora também não existiria. Porque é o nosso conflito interior que cria, que plasma, que atrai a situação desafiadora, que nós, no nosso desespero, transformamos em problema, em dor e angústia e sofrimento. É muito interessante nós pensarmos a situação do nosso mundo neste momento. Neste momento de transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Os estudiosos, materialistas, antropólogos, historiadores, sociólogos também afirmam que estamos num momento de transição da história da humanidade. E que em todos os momentos de transição nós temos, entre outras coisas, uma turbulência social e uma crise de valores, que é o que vivemos. Vejamos um pouco a contradição desse mundo. Nunca fomos tão ricos. O mundo nunca produziu tanta riqueza. Segundo os dados estatísticos de economia, que começaram em 1820, há 200 anos, naquela época, o número de pessoas dentro da linha da pobreza era em torno de 95%. Em 2020, comemora-se os dados do Banco Mundial, a projeção é que menos de 10% esteja na linha da miséria.
Acredita-se que a partir de 2020, mais de 50% da população mundial estará dentro dos limites da classe média. Nunca fomos tão ricos, o que não quer dizer que a desigualdade não impede. Nunca tivemos tanto conforto. Imaginemos como seria tomar um banho num dia frio em 1919, há 100 anos. Mesmo que pertencêssemos a uma família abastada. Como seria, gente? Entraria no meu box, fecharia a porta de vidro, regularia as torneiras, água quente e água fria e acertaria a temperatura? Seria assim, gente? Não! Mesmo que eu fosse rico. Se eu tivesse um primo, um tio querido, que morasse em São Paulo, como é hoje? Puxa vida, WhatsApp, Facebook, FaceTime, Skype, a gente fala o dia inteiro com a pessoa. Pega o carro, quanto tempo estamos em São Paulo, Fernando? Hoje, com a estrada do jeito que está, com os carros, 50 minutos. E em 1919? A gente mandava uma carta, ia, até chegar, escrevia, aí até a carta voltar. Não é? Então, olha o conforto que nós temos. Nós temos hoje, dentro do nosso bolso, um computador que é mais poderoso que o computador que levou o homem à Lua há 50 anos. Os nossos smartphones, que fazem tudo, e a gente usa eles para tudo, menos para falar, como ligação no telefone, né? Serve para todo o resto, menos para ligar, porque a gente não liga. É muito mais poderoso do que aqueles computadores. Então parece que a tecnologia conseguiu a promessa que se fazia no século das luzes, o século XIX, quando o homem, encantado com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, asseverou: não precisamos mais de Deus. A ciência, a tecnologia trará o paraíso para a terra. Não precisaremos mais morrer para ir para o paraíso, porque a ciência vai trazer o paraíso para cá. E a gente olha e fala: que paraíso! Olha que conforto, que tecnologia, que riqueza, que beleza, que desenvolvimento. Mas, por outro lado, as taxas de depressão e suicídio nunca foram tão altas. A partir do ano que vem, segundo projeções da Organização Mundial de Saúde, o binômio depressão-ansiedade será a maior causa de incapacidade no mundo do trabalho e a maior causa de morte. Porque elas, depressão e ansiedade, causam infartos, AVCs, doenças autoimunes, doenças degenerativas e por aí fora. Segundo os dados da mesma Organização Mundial de Saúde, se nada mudar, até 2025, o suicídio será a maior causa de morte da humanidade. Chegamos à Lua, mandamos sondas para Marte, para fora do sistema solar. Meu Deus, que tecnologia, que desenvolvimento que isso requer, gente, e nós conseguimos. Mas não conseguimos viajar para dentro de nós mesmos. Perdemos o endereço de nós mesmos. Perdemos o endereço de Deus. Caímos nas armadilhas do niilismo. A negação, o sistema filosófico que nega todos os valores, que nega todas as esperanças. Caímos no mundo atual do conforto, da riqueza, da tecnologia, na qual o homem se sente absolutamente vazio. E por se sentir absolutamente vazio,
precisa, no lado de fora, do excesso. O excesso do lado de fora, para tentar compensar o vazio, o nada do lado de dentro. Mas não resolve. Porque é como a gente está com sede e beber água do mar. Quanto mais eu bebo, mais desidratado eu fico. E hoje nós vemos a loucura desse mundo. O mundo do exagero. A tecnologia é algo maravilhoso. O desenvolvimento tecnológico é algo maravilhoso. O problema é a forma como nós a utilizamos. O Divaldo conta de uma história de um conhecido que o filhinho chegou para ele e perguntou: papai, quanto o senhor ganha? Nossa, filho, que pergunta constrangedora. Não, papai, quanto o senhor ganha? Eu quero saber quanto o senhor ganha. E ficou insistindo, e o pai falou lá o número. Ah, papai, divide isso por 30. Por que você quer saber isso, filho? Divide por 30, papai. Divide por 30. Dá tanto, filho? Dá. Agora, divide por 8, papai. Quanto que dá? Por 8. Mas, filho, quanto que dá, papai? Dá tanto. E papai, e esse valor dividido por 4, dá quanto? Tanto. Ele tirou o dinheiro do bolso. Papai, eu não consegui economizar tudo, mas com isso daqui eu queria comprar 15 minutos do seu tempo, para o senhor ficar só comigo. Por quê? A primeira coisa que reclamamos, não termos tempo. Mas os dias continuam tendo 24 horas. As horas continuam tendo 60 minutos. A semana continua tendo 7 dias. O que aconteceu? Perdemos o endereço de nós mesmos. Fomos jogados para fora. Esquecemos do nosso reino interior. E do lado de fora, vivemos escravos do prazer imediato. E como opera a nossa mente nessa loucura do hedonismo, do materialismo? Opera que eu vivo em função de um desejo de consumo. Uma festa, uma viagem, um objeto que você vai comprar. E aquilo me traz ansiedade, excitação. Aí eu consigo comprar. Depois de um dia, 2 dias, vem o quê? A frustração. Porque aquilo que eu achei que iria me preencher, não preencheu. E aí o que eu faço para lidar com essa frustração? Invento um outro objetivo. O problema é que nesse caminho nós transformamos as pessoas em objetos. E começamos a ter relações de objetos com pessoas. E passamos a fazer as mesmas coisas. Daí a explicação, hoje em dia, por exemplo, da promiscuidade, da instabilidade nos relacionamentos, da loucura. Tudo isso porque perdemos o endereço de nós mesmos. Nós lembramos daquela história dos mestres sufis, uma linha do pensamento muçulmano, a linha mais mística, mais profunda do islamismo, que conta que havia uma tribo seminômade de comerciantes que circulavam pelo deserto, e nessa tribo havia uma mulher, uma anciã, muito sábia, muito respeitada por todos. E todas as tardes, ao final das tardes, ela reunia toda a tribo, lia e comentava as escrituras sagradas do Islã. Mas ela percebia que muitas vezes
nas suas falas, nas suas palestras, as pessoas se comoviam, às vezes chegavam até a chorar, mas no dia seguinte voltavam para o seu cotidiano com os mesmos costumes, com as mesmas posturas, não adiantava nada. Então um dia ela pensou, eu preciso fazer alguma coisa para mexer com essas pessoas. Então, um dia no final da tarde, ela saiu na frente da sua tenda, se abaixou como se estivesse procurando algo no meio da areia. Como ela era uma senhora muito respeitada, muito querida, o primeiro homem que passou viu e foi abordá-la para ajudá-la. O que aconteceu, veneranda? A senhora perdeu alguma coisa? Sim, meu filho, eu perdi a minha agulha e eu estou aqui procurando. Ele pensou, meu Deus do céu, uma agulha nas areias do deserto. Mas como ela era muito respeitada, ele resolveu não contrariar e começou a fazer que estava ajudando, porque como é que a gente vai procurar isso, não é? E aí estavam os dois, passou um outro homem, perguntou a mesma resposta, a mesma atitude. Daqui a pouco tinha um grupo de pessoas ali na frente da tenda dela procurando uma agulha. Até que um daqueles, da Missão Impossível, parou e falou, gente, para, nós estamos tornando mais difícil ainda a nossa missão, que já é impossível. Para todo mundo. Onde a senhora estava mais ou menos quando a senhora perdeu a agulha? Quando a senhora viu a agulha pela última vez? A senhora se lembra? Lembro, meu filho. Onde foi? Lá dentro da tenda. A senhora perdeu a agulha lá dentro da tenda? E a senhora está procurando aqui fora? É porque aqui fora é mais fácil, porque está mais iluminado, não é? Todo mundo olhou para ela com cara de espanto e falou, tu está louca. Pronto, pirou de vez. E ela caiu na gargalhada. Aí você tinha certeza, ela está louca. E ela disse, por que vocês estranham? Vocês fizeram a mesma coisa com a felicidade de vocês. Vocês a perderam aí dentro, nos vossos corações. Mas vocês a procuram loucamente aqui fora. Portanto, não estranhem o meu gesto. Então, essa história mexe conosco. Porque muitas das vezes, quando nos encontramos nas nossas angústias, nos nossos desesperos, a pergunta que devemos fazer: será que eu estou tendo a postura de um espiritualista, de um espírita ou de um materialista? Porque se eu entro em desespero, se eu fico com medo, se eu acho que não tem jeito, que espiritualista, que espírita sou eu? O materialista é aquele que acredita que todas as causas do mundo se encontram na matéria, que não existe nada além da matéria. E o que é pior, posa de chique. É chique ser materialista, porque enganosamente o materialista se diz científico, e de científico o materialismo não tem nada. O materialismo é uma crença. E quando a gente fala isso, o materialista quer espernear. Não, eu sou científico, eu sou chique, eu sou culto. Não. Porque o materialismo contraria a primeira lei básica da ciência. Qual é? Que é uma das primeiras leis do método escolhido por Allan Kardec para estudar a mediunidade. Não existe efeito sem causa. Portanto, dizer que tudo que existe no universo, absolutamente organizado e perfeito, tem como causa o acaso, é uma postura anticientífica, porque nega o seu princípio básico. Não existe efeito sem causa. Torna-se um pensamento extremamente infantil. Atribuir
a perfeição do universo, a sua complexidade, a complexidade da vida, ao acaso, ao nada. Porque o nada, como o próprio nome diz, não existe. Então, nessa postura, se a vida não tem sentido, se nada existe além da matéria, o meu problema, a minha angústia é desesperadora. Mas, se eu sei que tudo é regido por um Deus Pai, que é amor, que é perfeito, que é causa primária de todas as coisas, e inteligência suprema, eu não posso me abater. Eu tenho que entender que tudo que está acontecendo comigo é uma oportunidade de evolução. Que aquilo tem um motivo, tem um sentido na minha vida. Viktor Frankl, o grande pensador do século XX, criador da logoterapia, dizia: se a vida tem um sentido, o sofrimento também o tem. E ele dizia que o único medo que ele tinha era não ser digno do sentido do seu sofrimento. E olha que ele ficou preso 4 anos no campo de concentração de Auschwitz. Perdeu a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão no campo de concentração. Então, nós devemos, em primeiro lugar, repensar sobre a nossa postura diante dos desafios, entendendo que tudo acontece dentro de nós e não fora. O desafio a ser vencido não é o outro, não é a circunstância, somos nós mesmos. E nesse ponto, nós lembramos que no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, escrito por Emmanuel, lá na introdução, o Emmanuel explica que esse livro foi escrito por um pedido que os encarnados faziam se não havia nenhum livro lá no espaço que pudesse ser transmitido para nós, de preparação, né? De a preparação que nós temos quando vamos reencarnar. E o Emmanuel disse: sim, temos aqui um curso, vamos assim brincar, né? Um curso preparatório para reencarnar aqui no nosso lar. E então eu vou resumir, né, vamos assim dizer, a apostila desse curso nesse livro. E como essa apostila se chama Pensamento e Vida, vamos dar o mesmo nome para esse livro. E lá, no primeiro capítulo, Emmanuel determina que o sentimento plasma o nosso pensamento. Quem cria o pensamento é o sentimento. E a gente fala: nossa, que fantástico isso, nunca tinha pensado. Mas aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, quando Kardec analisa uma passagem do Evangelho segundo São Mateus, em que Jesus é questionado pelos fariseus, que apontavam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus começa a exposição dizendo que o que mata, o que torna o homem puro, não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E aí Jesus começa, né, a apontar a hipocrisia dos fariseus, terminando com sepulcros caiados, belos por fora, podre por dentro. No dia seguinte, Pedro chega para Jesus, né? Pedro é nós, né? E a gente imagina Pedro chamando a atenção de Jesus. É uma maravilha isso, né? E Pedro chega e fala: Jesus, os fariseus ficaram escandalizados, né, com aquilo que o Senhor falou para eles. E aí Jesus fala assim: mas será que vocês não entendem? E agora vamos abrir aspas, porque é da forma que está no Evangelho segundo o Espiritismo, da forma que está no Evangelho segundo São Mateus. Jesus diz:
vocês não entendem que a boca fala daquilo que o coração está cheio, porque é do coração que vêm os pensamentos. Fecha aspas. Então, Jesus já havia nos ensinado isso. Por isso que Jesus falava por parábolas, porque Ele queria tratar, cuidar, curar o nosso coração, o nosso sentimento, e não a nossa razão. Porque Jesus, como médico divino das almas, tratava e trata a causa e não o efeito. Então, a importância de entendermos a necessidade de cuidarmos do nosso coração, ou seja, das nossas emoções e dos nossos sentimentos, porque são eles que vão determinar os nossos pensamentos. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, eu vou ter pensamento de perdão, eu vou ter pensamento de caridade. Mas se eu estou tomado por um estado de amorosidade, eu vou desejar mal para o meu próximo, eu vou querer vingança. O coração, o sentimento determina o pensamento. Então, a pergunta que temos que fazer: que emoções e que sentimentos eu tenho alimentado dentro de mim? E aí nós nos lembramos daquela história de uma tribo de índios norte-americanos, quando o pajé se reunia com os jovens à noite e fumavam um cachimbo. E nessa conversa ele passava a tradição oral do seu povo, a sabedoria, o conhecimento, sempre de uma forma lúdica, sempre de uma forma metafórica, porque só a metáfora atinge o nosso inconsciente, só a metáfora atinge a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso coração. Por isso Jesus só falava por parábolas. Então, esse pajé fumando cachimbo diz: essa noite eu tive um sonho. E dá uma pitada no cachimbo e faz silêncio. A garotada fica tudo, né? Que sonho é esse? Até que tem aquele lá, né, mais ousado, levanta a mão: mestre, que sonho foi esse? Sonhei que 2 lobos lutavam dentro de mim. Um era o lobo do mal, o outro era o lobo do bem. E voltava para o chão. E fumacinho, fumacinho. Todo mundo se cutucando. Até que o outro toma coragem e fala: mas mestre, qual deles ganhou a guerra? Ganhou a luta? E o pajé responde: aquele que eu alimentei. Então, que emoções e que sentimentos eu tenho alimentado dentro de mim? Porque é isso que vai definir a minha vitória na jornada que eu vim realizar aqui. Porque somos espíritos imortais em jornada evolutiva, buscando a autoiluminação que acontece na vitória que nós obteremos sobre nós, dentro de nós, e não sobre o outro, não sobre as circunstâncias. Nós precisamos acender a luz dentro de nós para iluminarmos as nossas sombras, para reconhecermos as nossas sombras, aquilo que negamos dentro de nós. E porque negamos dentro de nós, o que fazemos? Projetamos no outro e fazemos do outro o nosso inferno. O outro é o culpado pela minha angústia, a situação exterior é o culpado pela minha angústia, os políticos, o governo, a situação, os impostos. É a projeção para não nos responsabilizarmos pela nossa dor. Porém, enquanto eu não tiver autorresponsabilidade, eu não consigo mudar a minha vida. A autorresponsabilidade me dá um poder incrível, porque se eu sou o único responsável pela minha situação, eu preciso apenas de quem para mudar isso? Eu não preciso mais do outro.
eu não preciso mais da circunstância favorável. E é nesse ponto que nós vamos buscar as ferramentas para cuidar dessa emoção e desse coração. E nós lembramos que só tem uma forma de eu fazer isso. Eu preciso definitivamente atuar na minha rotina de vida, na minha agenda. Como eu emprego as minhas horas? Como eu emprego os meus dias? Se eu buscar o trabalho no bem, automaticamente eu estarei trabalhando a minha emoção. Mas se eu buscar a futilidade, se eu buscar alimentar o meu orgulho, o meu egoísmo, como eu vou cuidar da minha emoção e do meu coração? Então, nós entramos numa outra ferramenta importantíssima: propósito de vida. Será que as minhas ações, o meu comportamento, têm ido na direção do meu propósito de vida? Daquilo que eu vim fazer aqui? E a gente fica imaginando o trabalho da espiritualidade para a gente reencarnar. Já imaginaram? O trabalho que foi para conseguir a gente reencarnar? Arrumar as pessoas certas, a família certa, o corpo certo que iria nos proporcionar a experiência reencarnatória que nós precisamos? Já imaginamos a logística para fazer tudo isso? E aí? Será que nós temos aproveitado tudo isso? Será que estamos na direção, na linha do nosso propósito de vida? E se não estivermos, será que nós temos consciência que a qualquer momento, dependendo apenas da nossa boa vontade, nós podemos corrigir esse rumo? E aí, me lembro de duas histórias. A primeira dela é do principal advogado de Al Capone, Easy Ed. Era um dos maiores advogados dos Estados Unidos e, obviamente, advogava com o maior mafioso da primeira metade do século passado dos Estados Unidos. Tão poderoso que os seus negócios dominavam da costa leste à costa oeste. E Al Capone tinha um segredo: o seu advogado, IDS, que conseguia navegar por entre as brechas da lei, fazer as orientações corretas, as estratégias corretas de suborno e com isso garantir que o seu patrão nunca fosse pego. Por isso, Easy Ed era milionário, bilionário e um homem absolutamente poderoso, porque era o braço direito de Al Capone, que tinha influência sobre senadores, deputados, imprensa, até presidente da República. Mas um dia, Easy Ed teve um instante de iluminação. Ele olhou para o seu filho, que ainda era uma criança pequenininha, e pensou: meu Deus, que herança eu vou deixar para o meu filho? A gente pensa: melhor impossível, palácios, aviões, barcos, dinheiro, influência, alta sociedade. Mas além disso, eu vou deixar de herança para o meu filho o caráter de um bandido. Porque apesar de bilionário, de colunário e da alta sociedade, eu sou um bandido, eu sou um corrupto. E eu não quero deixar essa herança para o meu filho. Então, naquele momento, Easy Ed encontrou o propósito da sua vida. Ele decidiu ir ao FBI e cometer uma loucura: entregar Al Capone. E os homens do FBI disseram: mas você vai ter que fazer o depoimento. Disse: mas se eu for depor, se ele descobrir que fui eu vou estar morto. Não, nós vamos protegê-lo. Conseguiram protegê-lo por uma semana. Uma semana após ele fazer a famosa delação premiada, ele foi fuzilado, mesmo com toda a segurança da CIA e do FBI. Tem chance de acontecer? Sem chance, imagina.
Sem chance. Essa é uma história. Uma outra história. Estamos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai fazer um ataque a um ponto estratégico japonês. 12 aviões saem do porta-aviões da Marinha Americana. Um deles, pilotado por Butch Orwell. O piloto está lá indo na missão, ele identifica que o avião foi abastecido apenas pela metade. Comunica ao comandante, e o comandante fala: volte imediatamente. Não, mas eu não posso deixar os meus companheiros, eu não posso. Volte imediatamente. A contragosto, ele volta. E quando ele volta, ele percebe que era uma armadilha. E ele encontra um grupo de aviões zero prontos para atacar o porta-aviões. E seria uma tragédia. Porque afundaria o porta-aviões e depois os aviões não teriam como voltar, porque acabava a gasolina. Ia morrer todo mundo. Ele então, corajosamente, sozinho, enfrenta todos os aviões, derruba 10 aviões zero. E 3, diante disso, voltam. Ele salva o porta-aviões e salva todos. Quando aterriza no porta-aviões, as câmeras do seu avião comprovam a sua missão heróica. E ele então é o primeiro piloto da Marinha Americana a receber a condecoração especial do Congresso. Ele era de Chicago. E até hoje o Aeroporto Internacional de Chicago recebe o nome de Aeroporto Internacional Orwell. E entre o Terminal 1 e o Terminal 2 tem uma estátua desse piloto, um herói americano, com a medalha que ele recebeu. O que tem de comum as duas histórias? O piloto, que no ato heróico e de caráter nobre salvou milhares de pessoas, é o filho do advogado Al Capone, que foi executado após entregar o seu patrão. Vejam a importância do sentido de vida, de nós descobrirmos o nosso propósito de vida, não importando o momento da nossa vida, não importando quantos erros cometemos. Esse simples gesto muda vida e muda a história. Então, qual deve ser o nosso propósito nessa jornada de iluminação? Encontrarmos com Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque eu sou o caminho, a verdade. Se nós não nos encontrarmos com Jesus, e o que significa nos encontrarmos com Jesus? Buscarmos que o Evangelho floresça dentro de nós. Não de um dia para o outro, porque não vai ser nessa encarnação que nós vamos nos iluminar. Seria maravilhoso, mas não vai ser. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar. Porque, como dizia Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por ser um anjo perfeito e iluminado? Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empenha em domar as suas más inclinações, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, precisamos buscar imediatamente o nosso encontro com Jesus, o nosso encontro com o Evangelho, permitindo que o Evangelho floresça dentro de nós. E segundo as palavras do próprio Mestre, como podemos resumir o Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, o Evangelho pode ser resumido numa única palavra: o amor. Dizem os mestres iniciáticos que todos nós que estamos reencarnados nesse planeta estamos sendo iniciados no amor. Porque o amor nos liberta da carência, da necessidade desesperada de apenas receber. E nos permite descobrir o prazer em dar
e o prazer em nos doarmos. Há um grande escritor americano do final do século XIX, Mark Twain, que escreveu assim: a vida é muito curta. Não há tempo. Não há tempo para nada. Não há tempo para discussões vazias. Não há tempo para angústias, para mágoas, para tirar satisfações. Há tempo apenas para amar. E mesmo para amar, é só um instante. Nós, então, nesse instante, entendemos que o Mestre deve ser o nosso propósito. Que nós devemos entender a necessidade de desenvolver o amor dentro de nós. Porque é o amor que vai nos curar. É o amor que vai curar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É o amor que vai permitir que tenhamos pensamentos construtivos. E se tivermos emoção e pensamento construtivos, teremos ações construtivas. E se tivermos ações construtivas, teremos uma vida edificante. E nesse ponto, nós lembramos de Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, se não me engano, intitulado Os Fluidos. Um dos subtítulos é Fotografia do Pensamento. E o que diz lá? Que todas as vezes que nós sentimos e pensamos, o que nós fazemos? Nós agimos na atmosfera fluídica, não é isso? Na nossa atmosfera fluídica. Criamos as imagens daquilo que estamos pensando, como se fosse uma fotografia. E a partir da criação dessas imagens, nós nos sintonizamos, nós entramos naquele padrão de energia e a partir daí atraímos as nossas companhias espirituais. Como dizia Paulo, estamos sempre acompanhados das nossas testemunhas, ou seja, daquelas almas que nós selecionamos pela nossa sintonia, e a nossa sintonia é determinada pelo nosso sentimento, que cria o nosso pensamento. Portanto, ao buscarmos Jesus, ao buscarmos o amor, nos transformamos por dentro. E aí a gente pensa, nossa, mas isso é muito difícil. Como a gente vai fazer isso? É quase impossível. E aí nós lembramos da providência divina. Allan Kardec, ao descrever Deus, pergunta: mas se Deus é tão grandioso, se o universo é infinito, se todos os mundos são habitados, então nós somos tão pequenininhos assim. Então, quantos intermediários Deus tem entre Ele e nós? Se nós somos tão pequenos, qual foi a resposta? Nada é pequeno para o Pai. Deus cuida diretamente de cada um de nós. Portanto, quando nós nos decidirmos por nos encontrarmos com Jesus, teremos imediatamente todos os nossos benfeitores espirituais nos amparando, nos inspirando, nos conduzindo para aquilo que precisamos fazer. Porque todas as vezes que nós quisermos fazer o bem, nós temos que lembrar, jamais nos faltará recursos, jamais nos faltará apoio. Por quê? Porque os nossos benfeitores espirituais estão do nosso lado a todo instante. Está escrito lá no Livro dos Espíritos, o capítulo que trata sobre os anjos da guarda. Quando os espíritos de luz respondem a Kardec: que pena que vocês não sabem e não aproveitam a bênção que é o vosso anjo da guarda.
Portanto, meus irmãos, sempre teremos muito mais do que precisamos para nos transformar, porque a providência divina é infalível e onipresente. Nesse ponto, nos lembramos daquela passagem em Atos dos Apóstolos, que narra a saída de 2 seguidores do Cristo da cidade de Jerusalém no dia seguinte à crucificação. O clima havia ficado muito tenso e perigoso em Jerusalém. A perseguição aos seguidores do Cristo tornou-se implacável. Então, esses 2 seguidores de Cristo resolveram sair da cidade enquanto há tempo. Tomaram a estrada na direção de Emaús. E foram andando pela estrada, muito tristes, cabisbaixos, arrasados pela crucificação do Mestre. E então, naquela época, as pessoas viajavam, a maior parte das pessoas viajavam de que forma, gente? Avião, nave espacial, a pé, né? E eles lá caminhando a pé, naquelas estradas de terra, encontraram com outro viajante e começaram a conversar. Estavam indo para a mesma cidade, Emaús. Então o viajante perguntou: mas escuta, por que vocês estão tão tristes, tão cabisbaixos? Mas por acaso você não sabe? Não sei o que aconteceu. O mestre da luz, o Messias, foi crucificado. Mas como assim? Perguntou o estranho viajante. E eles foram contando sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. E então o viajante começou a falar: mas então, se ele disse isso, vocês não podem estar assim? E aí o viajante começou a comentar os trechos do Evangelho que eles haviam lhe contado. E ele, o viajante, passou a consolar os 2 discípulos do Cristo. E o clima foi ficando tão carinhoso, tão enternecido, de tanta luz, que os 2 já estavam comovidos quando chegaram na cidade de Emaús. E disseram para o viajante: fica conosco, vamos pousar na mesma hospedaria, vamos continuar a nossa conversa, ela está tão agradável. No que o viajante aceitou o convite. E no momento do jantar, o viajante se posicionou para fazer a oração, partiu o pão, apresentou o vinho. E neste momento, os dois seguidores do Cristo olharam para ele e viram que o seu semblante começou a se tornar iluminado. E a partir das suas palavras, eles perceberam que o viajante estranho era Jesus. Que Jesus estava o tempo todo ao seu lado. E eles não o reconheceram. Assim como acontece conosco. Todas as manhãs, como quando despertamos, Jesus nos convida ao nosso renascimento, à nossa transformação. Mas são poucos os dias que nós o reconhecemos. Então, ao pensarmos no livro Pensamento Divino, lembramos que o grande ensinamento é que o sentimento plasma o pensamento. A boca fala o que o coração está cheio, porque é o coração que determina o pensamento. E nesse instante, eu gostaria de encerrar a nossa conversa contando uma história que está no livro magistral. O livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Uma história que nos toca profundamente a respeito do nosso sentimento, das nossas emoções. Eu vou contar com a minha emotividade a história que encerra o livro, que é o capítulo 30, intitulado Maria, no qual Humberto de Campos narra aquele dia em que o Mestre estava sendo crucificado.
Maria, ajoelhada, chorando aos pés da cruz, começa a viajar no tempo e lembrar desde o momento em que ela recebeu o aviso do anjo de que ela receberia o Messias. Começa então a lembrar da alegria de estar grávida, o carinho, a proteção de José, o sentir a proteção dos anjos, a amizade da sua prima, que lhe era uma irmã, depois o nascimento na manjedoura, a alegria de ter aquele bebê que já era uma criança iluminada, os primeiros passinhos de Jesus, a primeira fala, as primeiras palavras, aquela criança feliz, iluminada, brincando na rua. Depois, quando ele cresceu, a forma como ele, ainda criança, conversava com as pessoas, atendia as pessoas na rua, sempre dando atenção e acolhendo os mais humildes, os mais necessitados. Ela se lembrou de uma vez que ele trouxe 2 bandidos para dentro de casa e lhe ofereceu uma refeição. Ele era ainda criança. Lembrou-se de quando ele foi no templo, leu as escrituras sagradas em hebraico, fez o comentário que deixou os rabinos estonteados, a ponto de eles insistirem para que José e Maria levassem Jesus para se tornar um rabino, e ele disse: não, a missão me dada pelo Pai é muito clara e eu aceito. Eu vou trabalhar com meu Pai e sou nessa Maria. Depois, o início dos seus apostolados, as reuniões na casa de Pedro, nas cidades em torno do mar de Cafarnaum, as curas, o sermão da montanha, a quantidade de pessoas, a multidão que ele ajudava, que ele acolhia, a sua bondade, as suas palavras, que era uma música celeste, o seu amor que iluminava a todos. E agora ela olhava e via o seu filho, o seu menino, pregado na cruz, ensanguentado. Nesse instante, João se aproxima dela, coloca as mãos nos seus ombros e a abraça, dividindo o seu pranto. E ela então exclama: meu filho, o que fizeram por ti? Nesse instante, como se Jesus captasse a dor de sua mãe, Jesus move a cabeça, pousa o olhar em Maria, um olhar sereno, doce, e lhe diz: mãe, eis aí o teu filho, apontando João. Filho, eis aí a tua mãe, nos dando a última lição do amor universal que deve nos unir e nos envolver. Algumas horas depois, Jesus morre, é tirado da cruz, a perseguição, a loucura, o seu corpo desaparece, ele aparece, aquela perseguição, tudo aquilo que sabemos. E quando Jesus finalmente vai aos céus, os discípulos se separam, cada um vai para um lado, Maria volta para a cidade de origem do seu marido José, onde é acolhido pela sua família, a cidade de Bataneia, próximo a Jerusalém, ao norte de Jerusalém, já na Galiléia. E João vai para a cidade de Éfeso, 1.800 quilômetros a noroeste de Jerusalém, na região onde hoje é a Turquia, uma cidade à beira do mar Egeu. E depois de alguns anos, João volta para buscar Maria,
Maria, que lá naquela cidade continuava a obra do Cristo, recebendo as pessoas, acolhendo, transmitindo o Evangelho. João chega, conta os seus planos, que estava construindo um grupo muito grande, muito forte na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era, na época, a cidade de Éfeso chegou a ser a segunda maior cidade do mundo, ficando atrás apenas de Roma, uma cidade que foi fundada pelos gregos. Então, João tinha grandes planos naquela cidade, havia conseguido o apoio de uma grande comunidade, e um rico comerciante da cidade havia lhe doado uma casinha, uma choupana, a 6 quilômetros da cidade, no topo de uma colina, no altar da natureza, de frente para as águas azuis do mar Egeu. E então ele diz: mãe, eu vim te buscar para você ficar comigo para sempre. E então Maria é levada por João para esta casinha próxima à cidade de Éfeso. E o que acontece é que João tinha muito trabalho na cidade, na construção daquele grupo, daquela comunidade de Éfeso, que nós conhecemos pelas cartas de Paulo, né, aos Efésios. E Maria fica naquela casinha, na beira da estrada, pregando o Evangelho, atendendo e acolhendo os viajantes. E aquilo acaba se tornando um ponto de peregrinação. Todos queriam ir lá para ter as palavras doces e encorajadoras de Maria, a ponto de uma vez um mendigo dizer: a senhora é a mãe de Jesus e a mãe santíssima de todos nós. E a partir daí ela passou a ser chamada de a mãe santíssima, e aquele casebre passou a ser chamado de a casa da Santíssima. As pessoas vinham de todos os lugares para serem acolhidos por Maria. E os pobres e deserdados chegavam para ela e diziam: minha mãe, eu não tenho mais forças, eu estou desolado, eu me sinto perdido, tomado pela minha angústia, eu me sinto completamente abandonado do mundo. E ela dizia: meu filho, isso também passa. Só o reino de Deus não passa, porque é eterno, porque é a realização do amor celeste no coração do homem que ilumina a sua alma e o seu caminho. Tenha bom ânimo, meu jovem. E assim, Maria passou os anos pregando o Evangelho, acolhendo as pessoas, cuidando, tratando dos doentes que lá chegavam, fazendo uma missão maravilhosa. Até que um dia, narra Humberto de Campos, numa das tardes muito raras em que não havia ninguém, chegou um mendigo da porta de entrada da casinha, olhou para ela e disse: minha mãe, eu vim fazer-lhe companhia e receber as suas bênçãos. E Maria disse: Deus te abençoe, meu filho. E eles começaram a conversar sobre o Evangelho. E conforme a conversa foi avançando, aquele mendigo começou a falar das belezas do reino de Deus, das belezas do Sermão da Montanha, das belezas do amor. E Maria foi se encantando com aquela conversa, até que chegou num ponto, ela pensou: meu Deus, desde que eu estou aqui, eu sempre dou, eu sempre acolho. É a primeira vez que eu me sinto acolhida, que eu me sinto confortada, que eu me sinto acolhida. E nesse instante, ela olha para aquele mendigo, o seu rosto se ilumina,
ele se levanta e diz: minha mãe, sou eu, venha para os meus braços. Maria, então, tomada por profunda emoção, não consegue expressar nenhuma palavra, apenas o seu rosto é banhado de lágrimas. E ele então se dirige na direção do Mestre, para se ajoelhar, abraçar as suas pernas e beijar os seus pés. Mas nesse instante, Jesus se ajoelha, a segura, levanta e de joelhos pega as suas mãos, as beija e diz: minha mãezinha, o Pai me enviou para te buscar, porque Ele determinou que a Senhora será no meu reino a rainha dos anjos. Nesse instante, Maria perde o sentido, tomada de profunda emoção. O seu corpo cai ao chão, mas ela em espírito está nos braços de Jesus. E narra Humberto de Campos que nesse instante uma multidão de anjos de luz se reúnem naquele espaço, abrindo naquele topo de colina um leque de luz em direção aos céus. Maria começa a ser elevada por esses anjos aos braços de Jesus. E nesse instante, ela pensa com saudades no mar de Cafarnaum. E num instante, ela se vê sobrevoando o mar de Cafarnaum. E aí ela percebe que o mar de Cafarnaum, banhado pelo Rio Jordão, tem o formato de um alaúde. E ela pensa que as águas daquele mar foram as cordas do instrumento, através do qual Jesus cantou a mais bela melodia que já se ouviu nesse planeta. A melodia do amor que ilumina os nossos corações até hoje e nos aponta o caminho. Mas nesse instante, Maria se lembrou de todos aqueles seguidores do Cristo que sofriam e eram perseguidos em Roma. E num instante, ela se vê sobrevoando a cidade de Roma, a cidade poderosa, a cidade gloriosa, de mármores, de palácios, de estátuas, de bronze, de ouro. E num instante, ela percorre as celas onde estão os cristãos. E ela se acerca de uma jovem, a envolve fluidicamente num abraço carinhoso e diz para essa jovem: minha filha, cante, tenha bom ânimo, transforme a nossa dor, o nosso desafio em alegria e estrelas no céu. Coloque estrelas no seu céu de provação. E nesse instante, essa jovem, apesar daquela situação extrema, começa a sentir uma emoção, uma alegria, e começa a cantar. E o seu canto começa a contagiar, a envolver todos aqueles que estavam presos, que começam a sentir um alívio e um consolo em seus corações, e começam a cantar de alegria, e entram na arena do circo romano, cantando com alegria, envolvidos pela luz de Maria. E nesse instante, para que eu não cometa o pecado de errar nenhuma palavra, Humberto de Campos termina assim a sua narrativa. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima.
Por esta razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Que nesse instante, meus amigos, cada um de nós possamos sentir o manto de luz azul da nossa Mãe Santíssima a nos envolver. Possamos sentir o seu perfume e a sua música de bom ânimo, embalando, envolvendo os nossos corações. Que Deus, o nosso Pai, nos proteja e nos guarde na palma da sua mão. E que o Mestre Jesus nos inspire a termos forças e coragem para, através do nosso coração iluminado, sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Muito obrigado. Vamos saber o que nós vamos fazer com todo esse conteúdo. É bom ouvirmos, mas o que nós precisamos fazer com a palavra, com o conhecimento, com a mensagem. Começamos no sábado com a gratidão. Podemos dizer que continuamos com a gratidão a Deus, Jesus, a nossa querida Maria, Mãe de Jesus, aos nossos benfeitores e amigos queridos. A nossa gratidão a cada um de vocês, a razão principal de estarmos aqui hoje. Então, esse momento importante, dessa noite, estamos assim finalizando, né, agradecendo mais uma vez pelo voto escolar, da sua esposa, da sua filhinha aí no coração, bom, recebendo a nossa gratidão e o nosso carinho.